Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez um resumo acerca da lição CPAD. Muito bem, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí por favor, deixe seu like também, ative o sino da notificação. Roda o vídeo! Muito bem, estamos de volta, trazendo mais uma vez resumos da lição CPAD. Nesse momento a lição número 3 do segundo trimestre de 2021, que tem por título Dons de Revelação. Está no plural. Todo esse trimestre, segundo trimestre de 2021, estudaremos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O textual desta lição de número 3 está no capítulo 14, verso 26 do livro de 1 aos Coríntios. E fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo com ou para a edificação. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano, isto é, a verdade. Todo mundo hoje diz que é Deus, todo mundo hoje diz que recebeu a revelação da parte de Deus, mas quem tem o Espírito de Deus discerne tudo e de ninguém é discernido. Muito bem. Temos uma leitura diária que é de segunda a sábado, temas importantes para o nosso enriquecimento espiritual. Leitura diária ou leitura bíblica em classe. Está no livro, 3 livros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 ao 10. E no livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Muito bem. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel capítulo 2, verso 19 ao 22. Então foi revelado o segredo a Daniel, uma visão de noite, e Daniel louvou a Deus, o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Muito bem. Esta é a leitura bíblica em classe desta terceira lição, do segundo trimestre de 2021. Primeiro tópico: palavra da sabedoria, que vem a ser a palavra da sabedoria. Não se aprende com nenhuma coisa humana. Não se aprende com nenhuma técnica humana, melhor dizendo. Não se aprende na faculdade, não se aprende em outra fonte senão a do Espírito Santo de Deus.
E, na verdade, esta palavra da sabedoria é algo que vem sobre o crente, sobre o cristão, né? Que recebe este dom da parte de Deus para resolver problemas difíceis, situações que, se você resolvesse com a tua própria sabedoria, você iria piorar, né, o problema. Entendendo isso, nós podemos meditar sobre o rei Salomão, quando duas mulheres trouxeram uma única criança dizendo: é meu filho. E o morto? O morto é dela. E uma acusava a outra. Como resolver esta situação difícil sem a sabedoria que vem do alto? Porque quando o Senhor aparece a Salomão, pergunta: o que é que você quer? Você quer que eu destrua seus inimigos? Você quer glória, quer riqueza? Aí ele disse: eu quero sabedoria para poder administrar o povo, para poder saber entrar e sair no meio do teu povo. Aí o Senhor disse: por que não pediste, né, a destruição dos teus inimigos, mas pediste sabedoria? Eu te dou sabedoria, te dou riqueza, né, e te dou muito mais, porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos dá além do que pedimos ou pensamos, né? Muito bem. E com esta sabedoria, no meio daquele impasse entre as mulheres, Salomão resolve o caso. Não com a sabedoria humana, mas esse espírito de sabedoria, essa sabedoria que vem da parte de Deus. Vamos cortar a criança no meio e dar metade para uma, metade para outra. E logo se revelou quem era a mãe de verdade. Muito bem. Sabedoria da parte de Deus. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Lá no livro do Gênesis, no livro da criação, capítulo 42 ou 41 e o versículo 14 ao 41, você vai ver que há uma revelação da parte de Deus através de José. Não José do Egito, mas José no Egito. Muito bem. Então José no Egito, neste capítulo, ele não apenas interpreta os sonhos de Faraó, mas trouxe orientação. Então esta palavra de sabedoria, ela vem não somente para trazer uma revelação, né? Mas ela vem também junto para trazer conselho, né? Conselho, trazer uma luz, trazer uma direção, né, para aquele que está recebendo aquela palavra. Quando a calamidade iria se instalar no Egito e o rei conta os sonhos, as vacas magras, gordas, todo mundo conhece a história. E quando José no Egito, ele ali tem sabedoria da parte de Deus, e além de interpretar o sonho, ele ainda dá conselho ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Vamos ver. Ele interpretou o sonho de Faraó. Não só interpretou o sonho de Faraó, mas trouxe orientação para que o Egito preparasse ou se preparasse para o período da fome, da crise, né? A habilidade do rei Salomão também, como nós já falamos, está lá, 1 Reis, capítulo 3, e o versículo 16 ao 28. Ainda tem uma referência no capítulo 4, versículo 29 ao 34 de 1 Reis. No Novo Testamento, esse dom da revelação também está presente, né? E agora de uma forma muito mais abrangente,
porque o Espírito Santo de Deus é derramado. No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento podemos tomar como exemplo a palavra da sabedoria, a exposição da Escritura realizada pelo diácono Estevão. Muito bem, Atos capítulo 6, versículos 9 ao 10, quando está baseado aqui na nossa referência aqui da leitura bíblica em classe, quando tentaram contender contra Estevão aquilo que ele pregava. Pessoas sábias, sabedoria da terra, sabedoria que não vem do alto, né? Pessoas inteligentes contestavam juntamente, e Estevão, no versículo número 10, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Um dia foram prender Jesus, aí quando chegam lá para prendê-lo, ele está falando. Jesus, com certeza tinha, né, naquela época que estava aqui na terra, este espírito dele, ou este dom de palavra da sabedoria, de revelação. Quando foram prender ele, ele estava falando. E os soldados não puderam o prender, porque as palavras que saíam da sua boca eram diferentes. Aí alguém pergunta, cadê o prisioneiro? Ele diz, quando nós chegamos lá, ele estava falando. Eu nunca vi alguém falar como ele fala. Né? Então, não podiam resistir a Estevão, porque Estevão estava falando através de um espírito que não é, né, o espírito do homem, mas o espírito de Deus, com palavras de sabedoria. Muito bem. Uma liderança sábia, terceiro ponto do primeiro tópico, a palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação deste dom com o desejo pessoal. Lembrando-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho de sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Muito bem? O segundo tópico, palavra da ciência, que é muito confundida com a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, nós entendemos, né, que é quando alguém recebe a revelação, né, mas juntamente com o aconselhamento, com a direção, né, para aquela pessoa, para aquela causa, né? E a palavra da ciência é algo mais profundo, difere um pouco da palavra da sabedoria. Pois a palavra da ciência revela segredos ocultos, né? O coração é o que está lá escrito, né, no Velho Testamento, no capítulo 6 e o versículo 8 até o versículo 12. É o exemplo desta palavra de ciência no Velho Testamento. O profeta Eliseu, ele recebia a revelação da parte de Deus. Quando o rei inimigo preparava a emboscada, agora eu pego Israel. Agora eu vou fazer o que eu quiser. Quando ele preparava os seus projetos, a sua armadilha, a sua cilada, a Bíblia diz que o Senhor revelava a Eliseu, e Eliseu, por sua vez, falava ao rei de Israel, e eles escapavam da cilada. De forma que o rei inimigo disse, tem alguém entre vós, aqui no meu reino, que é contra mim, porque quando eu preparo a cilada, o rei de Israel fica sabendo, tem alguém aqui que está entregando, tem alguém aqui que não é por mim aqui no reino. Aí se levanta uma pessoa e diz, não, rei, meu senhor, não é. Nenhum de nós, teus servos, estamos te traindo. Na realidade,
há em Israel alguém, um profeta, chamado Eliseu, que quando tu estás no teu leito, na tua câmara secreta, quando tu estás preparando a emboscada, no teu coração é revelado ao profeta Eliseu o que tu estás arquitetando. Aí você já sabe que eles vão atrás de Eliseu, cercam Samaria e tem toda aquela confusão. O foco aqui é que o Senhor revela através deste dom, né, algo que está em oculto, mistério dentro de mistério. Outro exemplo é o livro de Daniel, capítulo 2, versículos número 2 e o 3. Foi o versículo 17 ao 19. Capítulo 3, versículo 17 ao 19. Muito bem. Este exemplo no livro de Daniel, no Velho Testamento, foi uma revelação de Daniel acerca dos sonhos de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais. O profeta, né? Que coisa tremenda. Neste capítulo 2, você vai ver que o rei sonhou, teve um sonho, não lembrava do sonho. Veja que abacaxi, né? Não lembrava do sonho e agora ele queria a interpretação e queria saber o que ele tinha sonhado. Às vezes não sei se você, eu sonho e me esqueço do que sonhei, né? Imagina saber o sonho do outro. Mas ele reuniu os seus sábios, entendidos, inteligentes, e ninguém conseguiu trazer essa revelação. De forma que o rei disse: eu vou matar tudinho. Por sua vez, conhecendo Daniel, alguém chama Daniel, diz: rei, me dá mais um tempo. E foi orar. O segredo é buscar o Senhor. Foi orar, se juntou com Mesaque, Sadraque e Abidênego, né? E neste período de oração, o Deus do céu, o qual revela os mistérios, os segredos ocultos, nesta palavra da ciência, ele traz a revelação, o sonho e a interpretação que o rei precisava. Muito bem. Que Deus tremendo. No Novo Testamento, este dom foi manifestado quando o apóstolo Pedro, né, ele desmascarou um casal, Ananias e Safira, capítulo 5 e o versículo número 1 ao 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Todo mundo conhece a história que eles mentiram. Quem é que pode revelar o segredo do coração? Tem gente que mente tão bem que parece verdade. E alguém diz, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade para muitos. Você às vezes não consegue discernir quem está mentindo. Tem gente que é especialista na mentira, né? Mente tão bem que todo mundo toma por verdade. Porém, como diz Daniel, há um Deus que revela. Quando Ananias e Safira entram em acordo para mentir, vendem uma propriedade e dizem que vendeu, portanto, é uma mentira, uma enrolada. Só que quando chega diante do homem de Deus para ofertar, possivelmente você vai ver que Pedro recebe a revelação da parte de Deus. Por que mentiste? Você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Morreu. Um após o outro morreu. E Deus revelou ao Pedro. Outro episódio da revelação, a palavra de sabedoria, né? Ou de ciência, é o próprio Jesus. Quando ele diz, eu vou para a cruz,
E Pedro disse: Senhor, eu te defendo, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Não, Senhor, ninguém vai te matar. A Bíblia vai dizer que o Senhor olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Já pensou? Jesus recebeu a revelação naquela hora, manifestou-se esse dom da ciência e ele discerniu também o Espírito, que não era o Espírito de Deus. Muito bem, discerniu. Para trás de mim, Satanás. A palavra que Pedro estava lhe dizendo não era da parte de Deus, de forma nenhuma. Porque Jesus disse: para isto vim ao mundo. Ele veio se entregar, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então Jesus, o seu propósito, irmão, veio para a terra para morrer na cruz pela humanidade. Cordeiro. Então, aquela conversa que alguém diz: teve festa no inferno quando Jesus morreu, vencemos. Que mentira, essa é balela. Na verdade, o inferno não queria, por isso que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. O inferno não queria que Jesus cumprisse o seu propósito de morrer na cruz. Mas o inferno perdeu, porque ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e enviou o Espírito Santo para preparar, para levar a igreja, né, ao céu. Muito bem. Então Jesus manifesta este dom, né? Você vai ver também quando Jesus está no jantar, se eu não me engano, e alguém critica a mulher que está aos pés dele adorando com um perfume caríssimo, e Jesus defende a mulher. Em outra parte, uma história bastante parecida, né? Capítulo 7 do livro de Lucas, muito bem, agora eu lembrei, quando Jesus está na casa daquele homem, que a mulher entra, fica aos seus pés adorando, enxugando, molhando as lágrimas, os seus pés, enxugando com os seus cabelos, e alguém no seu coração diz: se ele soubesse qual e quem é essa mulher, esse homem não é profeta coisa nenhuma. E Jesus, com este dom, ele sabia o que alguém estava dizendo no seu coração. Aleluia. Que coisa, né? Tremenda. Muito bem. Neste ponto número 3, vamos agora entrar no discernimento de espírito. Eu já dei até uma palhinha aqui. O dom ou discernimento de espírito. Primeiro ponto, o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente, né? Ao crente, para discernir a origem e a natureza da manifestação espiritual que está acontecendo, né? Muito bem, tem uma referência, João, capítulo 4, versículo 1. De acordo com o termo grego, né, que está aqui na lição, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de que se penetrar da superfície, o sentido de se penetrar na superfície, mascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Que coisa impressionante. Ponto 2. As fontes das manifestações espirituais. Muito interessante. Esse discernimento de espírito, como falamos no começo, é algo imprescindível para os dias atuais, dias de engano que estamos vivendo. Ao longo das Escrituras, podemos destacar a origem das manifestações espirituais no mundo. Deus, o homem,
e o diabo, há 3 tipos de manifestação espiritual, né? Ou manifestações. O Espírito Santo de Deus, manifestação estranha, e tem uma língua que é muito estranha, o diabo, e o espírito do homem, que é carne, que é seu desejo, né? E às vezes diz que é Deus, mas não é Deus. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de origem divina, da mente humana ou de origem maligna, né? Quando alguém quer muito bem a pessoa, sente dó, aí de repente vai profetizar e diz: eu vou te ajudar, eu vou fazer assim. Não é Deus que está falando, é o desejo do coração da pessoa, e às vezes é o adversário. Como saber aqui, né? O dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevam Ângelo, o discernimento de espírito não é a habilidade para descobrir as faltas alheias. Muito bem. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Que interessante. Muito bem. Discernimento ou discernindo as manifestações. O subtópico 3, número 3 desta lição. Estamos já caminhando para o final. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João capítulo 4, versículo 1, provar os espíritos, né? É para julgar os irmãos, para provar os espíritos. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Se alguém disser: eu sou Deus, e venha profetizar para vocês, e aquilo que ele está dizendo não... Muito bem. Neste terceiro ponto, deste terceiro tópico desta lição maravilhosa, discernindo as manifestações espirituais. É muito interessante quando Paulo estava ali naquela cidade, ele passava de um lado para o outro, e aquela mulher que tinha o espírito de adivinhação, não de revelação, ela elogiava a Paulo e ao seu companheiro, mas a Bíblia vai dizer que em um certo momento ele recebe uma revelação da parte de Deus e expulsa aquele espírito. Ele discerniu, não porque ele era capaz de discernir, mas foi uma manifestação, né, neste dom de discernir os espíritos que Deus concedeu naquele momento. E você sabe que as pessoas não gostaram muito porque os seus senhores, aquela mulher, ganhava dinheiro com aquele dom que ela tinha, que ela manifestava, que não era dom do Espírito de Deus. E eles começaram a perder dinheiro, e houve aquele problema todo com Paulo. É porque onde chega o reino de Deus, o reino das trevas, vai abrindo falência, né? Muito bem. Jesus conhece os segredos do coração humano, mas nós não. E por isso, precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo número 3. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao versículo número 20, Jesus nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos seus frutos, aqueles frutos que produzem, isto é, pelo seu caráter. Muito bem, né? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, né? E que
possamos buscar. Paulo adverte e nos aconselha a buscar os melhores dons, e este dom de revelação. Os dons de revelação que são palavra de sabedoria, palavra da ciência do conhecimento e discernimento de espírito. Dons de poder são fé, curar e operação de milagre. Dons de elocução, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Muito bem, mas na classificação, dons de revelação, no plural, são palavras da sabedoria, palavras do conhecimento da ciência e discernimento de espírito. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.